então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá, de tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá, tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá, que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal, ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então agora a gente vai pensar a base de dados. Então, para conseguir aquele resultado, né, que a gente mostrou lá no jogo, para conseguir esse jogo, o que eu vou precisar na minha base de dados para conseguir ter essas informações para poder criar esse jogo? Então isso aqui é o que chama um modelo relacional da base, que é quando você cria mais ou menos esse diagrama fazendo conexões da base de dados para poder pensar como seria a sua base. E eu gosto de usar o MySQL Workbench para criar isso aqui, né? Então, se você quiser, você vai conseguir abrir o arquivo, esse arquivo aqui nos recursos. Aliás, eu vou colocar de novo, lembrei, o link do MySQL Workbench. Então, aqui você baixa o MySQL Workbench se você quiser. Não precisa dele para esse, eu simplesmente criei um modelo lá. E, inclusive, a gente está usando o SQLite e não o MySQL. E o SQLite é uma base que é mais limitada. Se você exportar o script que isso daqui vai gerar, você precisa fazer algumas mudanças. Eu já inclusive vou mostrar que mudanças que são, mas justamente para poder usar no SQLite. Você não poderia simplesmente mandar rodar esse script no SQLite, mas é uma ferramenta legal porque você consegue montar a base visualmente e aí depois ele já gera o script para você. E ela é uma ferramenta grátis. Que o Debeaver, que eu vou mostrar para vocês também, que também tem essa opção, só na ferramenta paga. Eu vou mostrar para vocês a versão grátis, para vocês poderem fazer a alteração, mas essa opção aqui de modelagem ele só tem na paga. Então por isso que eu fiz meio que essa gambiarra, para poder visualizar e depois fazer o modelo, mas depois realmente criar uma no SQLite. Mas aqui você vai começar a entender a relação das tabelas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma tabela que chama continentes, tá? Então essa tabela continentes tem aqui duas colunas, uma que é ID do continente e uma que é o continente, o nome do continente. E isso aqui que está do lado é o tipo, tá? Então int quer dizer que é um número, varchar 45 quer dizer que é um string, é um texto com no máximo 45 caracteres. E tem diferença no MySQL, se você for fazer o curso lá de SQL, você vai descobrir que tem diferença se você usa varchar e char. E a diferença básica é que o varchar pode ser, ele leva um pouquinho mais de tempo para ler, mas ele é melhor de manejar a memória, porque o varchar quer dizer caracteres variáveis, ou seja, se eu coloco 45, pode ser que eu ocupe aqueles 45 caracteres, mas pode ser que eu esteja ocupando só 10. E com o varchar ele vai ocupar o espaço de memória só da quantidade de caracteres que eu estiver ocupando. Tem um outro tipo que chama char, né, char, né, que esse daí é uma leitura mais rápida, mas se eu coloco char 45 e eu uso 10, só coloco uma palavra de 10 caracteres, ele ainda vai ocupar o lugar de memória de 45 caracteres, porque ele não é variável. Então isso é um pouquinho mais avançado e tem a ver com manejamento de memória, né, e otimização da base de dados para o que você precisa dela, né? Então, aí, mas é uma informação interessante e é isso que quer dizer quando eu coloco aqui. Mas, por exemplo, o SQLite não tem isso. No MySQL eu posso dizer, olha, eu vou usar um varchar de 45. No SQLite, todo varchar é 255, pronto. 255 caracteres é o máximo que o varchar aceita e vai ser isso. Não, então no SQLite você vai colocar só o tipo, eu vou mostrar agora para vocês. Então aqui eu criei isso porque, se você for ver, eu chamei de PK, tá? A primeira coluna era sempre PK, ID e o nome da tabela, basicamente. Porque ali vai vir o ID. E porque PK é de primary key, ou seja, chave primária.
Porque a gente vai trabalhar com a ideia de chave primária e chave estrangeira, foreign key. Que basicamente chave primária quer dizer é a chave daquela tabela, é a chave que indica é o índice, né? É o ID, é o RG, né? Se você quiser entender melhor, que identifica aquele registro, aquela entrada, naquela tabela. Já uma chave estrangeira identifica um registro, uma entrada, numa outra tabela que não é aquela onde ele está. Entendeu? E justamente é isso. Então, por exemplo, o continente, né? A gente tem os continentes e, por exemplo, sabemos que a África do Sul está na África, o próprio nome já diz. Então, na tabela países, eu vou ter aqui essa coluninha que chama FKID continente, que vai ter o ID do continente assim. Assim é que eu não preciso ficar colocando o nome, sabe? Não preciso colocar uma coluna com o nome do continente e ficar me repetindo, ficar colocando África várias vezes, porque vai que mudou o nome do continente, isso é meio difícil, né? Mas com outras informações é mais relevante. E eu coloco e eu preciso então mudar em todos. Aqui não, em vez eu só preciso mudar em uma entrada. Aqui já vai se refletir para todas as entradas aqui, porque o que está relacionando o país ao continente aqui não é um nome, é um número. E é um número que se refere a um ID, aqui é um número identificador desta tabela. E isso, quando você está criando tabela, é muito importante, porque você quer evitar essa duplicidade de informações, especialmente informação escrita, porque não só você vai ter que trocar todas as informações, né? Se o nome muda, se muda qualquer coisa, especialmente quando é algo como um telefone ou algo assim, mas você pode cometer erros. Em compensação, se eu ligo isso aqui, se eu amarro isso daqui no meu comando SQL, eu falo, olha, aqui insere o país que é referente ao continente tal, continente de ID tal, da tabela continente, senão você faz um join, né? Aqui, você coloca aqui, não isso, numa base de dados mais avançada como a MySQL, o SQLite não tem isso. Você tem o que chama constraint, que quer dizer que, por exemplo, ele vai garantir sempre que ele só vai inserir aqui no ID de continente, um continente que já existe aqui nessa tabela. O SQLite não faz isso, mas isso já é uma segurança. Mas segundo, você não corre o risco de que você não se escreveu África, não você escreveu África, sem o R. Então, quando eu vou buscar, eu quero saber todos os países africanos. Só que eu vou lá buscar onde eu escrevi. Eu coloco, eu quero que você ache todos os países onde no continente tem a palavra África. E num deles tinha África em vez, né, sem R, em vez de África, e pronto, esse ele já não achou. Em compensação, se eu faço dessa maneira padronizada, se eu faço com essas amarrações, aí ele acha mais fácil, ele acha sempre. É mais difícil de errar. É impossível de errar? Não, não é impossível. É capaz de eu colocar de repente o ID de outro continente, mas é mais difícil. E você vai descobrir que em programação, quando se trata de segurança, nunca é o impossível que você está querendo, porque o impossível nunca vai ter, mas o mais difícil, você está querendo dificultar o erro, você está querendo dificultar do hacker entrar, você está querendo dificultar que algum problema aconteça. Então, aqui, justamente, eu estou ligando o país ao continente. E na informação do país, eu vou ter, além do ID do país e o ID do continente, eu vou ter o nome do país, as cores da bandeira, a imagem da bandeira, e deixa eu abrir um pouquinho. Tive que colocar porque eu tinha adicionado essa coluna lá na base e eu não tinha colocado aqui no modelo. A moeda, tá? Então ele vai falar as cores da bandeira, a imagem da bandeira e a moeda. E você vai ver que nem todas as bandeiras têm imagem e a gente inclusive vai fazer um if else por causa disso. E aí, novamente, as cidades, né, estão relacionadas à tabela país através do FKID país, e a cidade vai ter o nome da cidade, a latitude e a longitude. E os casos, tá? Daí você vai ver que a maioria das informações depois começa a estar ligadas nas cidades. Os casos estão ligados à cidade, então o caso vai ter o ID da cidade, vai ter o título do caso, vai ter o caso, vai ter a tarefa e vai ter uma mensagem de vitória. Além disso, ligada à tabela cidade, você tem a tabela curiosidade da cidade, ou seja, ela novamente vai estar ligada ao ID da cidade e vai ter uma curiosidade, aquela curiosidade que a gente viu, né, da cidade. As pistas da cidade também. Vai estar na tabela pista da cidade, vai ter o ID da cidade,
vai ter um tag. Eu não usei esse tag na programação, mas eu usei mais ele para me orientar na hora que eu estava fazendo a tabela. Eu vou mostrar para vocês porquê. E vai ter uma pista. Então aí essas são relacionadas ao ID. Depois eu vou ter o que relaciona assim, digamos assim, aos locais. E o que quer dizer isso? É porque sabe aquele negócio da a estação, o banco, o hotel, isso daí? Eu criei esses locais e eu criei personagens para esses locais, tá? Então, o que eu fiz foi, eu tenho uma tabela que chama locais, que tem uma lista desses locais, tá? E basicamente ele tem o ID do local, o nome do local, ele tem 3 booleanos para ver se aquele local é um local onde pode mostrar uma pista de bandeira. Se faz sentido, né? Como, por exemplo, um hotel faz sentido, um consulado, um aeroporto faz sentido, mas um clube de esportes não necessariamente. Se é um local onde fala a pista da cidade ou se é um local onde faz sentido mostrar a moeda, como por exemplo um banco. E você vai ver que de novo, quando você está pensando no negócio e quando você faz o final. No final, se fala a pista da cidade, eu acabei não usando. Mas na hora que eu estava pensando, eu coloquei e serviu para que eu balanceasse os locais com bandeiras e locais que mostram a pista da cidade. Então, apesar de que eu não usei essa coluna no final, eu vou deixar aí. Também tem os personagens que tem tipo, simplesmente o ID e o personagem, né? Qual é o personagem. E depois eu tenho uma tabela que chama uma tabela relacional, onde eu relaciono esses dois IDs, ou seja, eu venho aqui simplesmente fazer uma relação de ID local, de local para ID de personagem. E por que eu faço isso em vez de como, por exemplo, eu fiz aqui, né, com a cidade e os países? Porque isso daqui é uma relação de muitos para muitos. Aqui é sempre uma relação que chama de um para muitos, ou seja, eu posso ter muitos países que estão relacionados a um continente, mas eu não posso ter muitos continentes relacionados a um país, e o mesmo com as cidades. Eu posso ter muitas cidades relacionadas a um país, mas não muitos países relacionados a uma cidade. Mas aqui eu posso, porque, por exemplo, barista pode estar no clube de esportes, pode estar no hotel, pode estar no bar, tá? E o clube de esportes, além do barista, vai ter, sei lá, um mensageiro, um bagageiro e outros personagens. Então é isso que eu quero dizer, que nesta tabela eu posso ter várias instâncias dos locais e várias instâncias dos personagens, porque os meus locais podem estar relacionados a muitos personagens e os meus personagens podem estar relacionados a muitos locais. Então um local, como o clube de esportes, pode estar relacionado a 3 personagens e um personagem como o barista, pode estar relacionado a 3 locais. Então esse é o raciocínio que rege aqui a nossa base de dados. Você vê que não é uma base de dados super complicada, não tem um monte de tabela. E este programa aqui é o TheBeaver, que é onde eu gerencio a minha base de dados. Então ela está aqui, eu vou depois, para quem tiver interessado em alterar a base de dados, eu vou no próximo vídeo mostrar justamente como exportar o SQL ali do Workbench, como alterar aqui com o TheBeaver. Mas eu vou deixar para o próximo, porque pode ter gente que não está nem aí para fazer isso. Então não vou colocar no mesmo vídeo. Mas aqui, basicamente, eu estou com todas as minhas tabelas e eu posso clicar numa das tabelas, eu vou clicar numa das que não está aberta, como por exemplo, local personagem, e ver aqui a minha tabela, ver, né, o diagrama dela. Eu não posso usar para criar diagramas, sabe? Mas eu posso usar para ver o diagrama da tabela. E eu posso ver as propriedades da tabela, tá vendo? Que é tudo integer, é tudo número. E os meus IDs são todos chamados autoincremento, ou seja, que eles são um número que aumenta, que ele guarda uma contagem e vai incrementando a cada novo registro, tá? Então, você pode ver aqui a gente vai usar um pouco, porque eu vou mostrar para vocês aqui com isso daqui, com SQL, às vezes eu vou mostrar o script que eu rodar. Então, se eu venho aqui em Select All, né, que é o asterisco vai selecionar todos, from, né, tabela curiosidades cidades, where, onde, FQID cidade igual a 2, por exemplo, né? Então ele vai procurar todos os registros onde o ID da cidade for igual a 2. E eu rodar aqui, ele vai me mostrar aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, tá pequenininho. Ele vai me mostrar aqui, ele vai ver que eu tenho 3 curiosidades do ID de Madrid.
Então às vezes eu vou usar aqui só para te mostrar o resultado tabularmente de alguma busca que eu estiver fazendo, tá bom? E aqui é interessante você ver que apesar de que eu coloquei 3 curiosidades de Madrid, eu basicamente coloquei uma curiosidade para cada cidade. Eu acho que tem 9 curiosidades a mais do que o número de cidades, então tem algumas cidades que eu coloquei mais do que uma, mas realmente não deu tempo hábil de eu procurar mais curiosidades para cidades. Então se você quer fazer, se você quer colocar aqui, você pode colocar, assista o próximo vídeo que eu vou explicar direitinho, porque na hora que você estiver colocando, você tem que sempre lembrar de colocar o ID correto, a chave estrangeira correta, a chave do relacionamento correto. E o mesmo com casos. Casos eu coloquei um caso por cidade, mas pista da cidade eu já coloquei 4 pistas por cidade. E isso é porque ele vai sortear as pistas, tá? No nosso jogo, justamente para poder ficar mostrando pista diferente. Mas também, você quer? Você pode vir aqui colocar novas cidades, você pode vir aqui mudar a cidade, você pode vir aqui colocar mais pistas. E esse pista tag aqui foi justamente aqui que eu usei ele. Como ficava difícil, né? Eu colocando muita pista, o que eu fiz para facilitar, né, para mim, você vai ver aqui no final que sempre vem aqui 19, 19, 19, Istambul, Istambul, Istambul. Na hora que eu vim aqui, primeiro eu fui e coloquei os IDs da cidade, colocando o tag qual era a cidade do lado, e daí depois eu fui no Wikipedia procurar as pistas e simplesmente colocar aqui. Mas dessa maneira eu já sabia de que cidade que eu estava procurando, não precisava ficar me referenciando a tabela cidades para ficar lembrando qual era aquele ID. Mas agora você já entendeu qual foi o raciocínio usado para a gente guardar os dados que a gente vai usar no nosso jogo. Porque a gente vai precisar desses dados para poder criar o jogo, né? Porque se a gente não tivesse usado uma base de dados, a gente ia ter tido que colocar todo esse jogo em memória, ou seja, ter criado variáveis ali guardando, né, de repente dicionários, de repente algo assim, guardando aquela informação. E você ia gastar uma quantidade de memória enorme. Né? De memória que eu digo é memória RAM, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre memória. Você pode não ter aprendido isso, tem diferença quando você está falando um computador, um dispositivo, em memória RAM e memória de armazenamento. Então, quando você vai comprar um computador e o pessoal fala que tem 8 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM é a memória que ele usa para rodar qualquer programa. Então, toda vez que ele precisa rodar um programa, ele tira da memória de armazenamento, que é aquela memória de HD, sabe que eles falam, tem 1 TB de HD. Então você fala, nossa, quanta memória. Não, aquilo é uma memória secundária onde o negócio fica guardado. Mas quando ele está rodando, ele tem que rodar naqueles 8 GB, tá? Ele vai tirar da memória secundária, trazer para a memória principal. E o programa, dependendo como ele está feito, às vezes não faz isso tudo de uma vez, às vezes vai fazendo de pedacinhos. Mas se, dependendo do que está feito, se você botou lá no programa tudo que você precisa, logo no começo também, às vezes ele faz tudo isso de uma vez. Então ele vai ocupar toda essa memória, tá? Então, o que é uma base de dados? Uma base de dados é a informação que está guardada numa memória secundária. Agora, o que é uma variável que está ali no meu programa, que eu instancio a variável, já coloco nome igual a Zefa. Quer dizer que ali na minha memória RAM, ele guardou um pedacinho de memória para guardar aquela informação Zefa e está lá o tempo todo que o programa estiver rodando. Então, justamente, em vez de eu ter, aqui eu posso ter muitas cidades, muita informação de muitos países, de muitos casos. Mas como eu estou guardando uma memória secundária e logo lá no começo do programa eu vou falar, vamos montar o caso, então deixa eu ir lá pegar só a informação que eu preciso, em vez de ocupar o espaço de memória que precisaria para guardar toda essa informação que está aqui na base de dados, eu só vou precisar para guardar a informação daquelas 9 cidades que eu vou usar, e não das 34 que estão aqui na base dos, sei lá quantos países, aqui 193 países. E eu juro, eu acho que está errado, mas eu não achei mais países do que isso. E eu não sou professora de geografia para saber exatamente se está completamente certo, se está completamente errado. Mas eu fico com a impressão de que está errado, de que tem mais países por aí que eu não achei. Mas então, essa informação toda eu estou guardando na minha memória secundária. Então ele não está ocupando aquela memória que ele precisa para rodar o programa, para fazer o programa funcionar. Além disso, em geral, os programas têm o que chama stack. Isso já é um pouquinho mais técnico e você não precisa saber disso tanto detalhe no momento inicial, mas ele tem o que chama stack e heap, e isso
é mais para linguagens como C, onde você pode gerenciar muito bem a memória. O Python já gerencia essa memória automaticamente. Mas basicamente o que ele quer dizer é que ele tem uma memória que ele está rodando ali, ele separou um pedacinho daqueles seus gigabytes de memória RAM para rodar o programa e outro pedaço para deixar guardado variáveis que estão ali o tempo todo, né, precisando. E o Python cuida sozinho disso para você, mas quando se trata de C, por exemplo, você pode querer cuidar disso pessoalmente, né? Você precisa manejar essa memória. E tem diferença nas duas memórias, porque o stack, que é o que chama de runtime, ou seja, o que ele está rodando ali naquele momento, é muito menor. Agora eu não lembro exatamente o valor, mas é bem menor. Eu acho que é nos megabytes, tá? Eu sei, não é nos gigabytes. E eu vi no começo do ano e agora eu não lembro exatamente quanto que é, mas é nos megabytes. Ou seja, então isso você tem que pensar, porque você não quer que travasse o programa, porque o sistema operacional não vai dar toda a sua memória RAM para um programa, senão ele vai parar. Ele também precisa para fazer outros programas rodarem. Então, num jogo que a gente tem tanta informação que a gente precisa poder guardar, faz sentido usar uma base de dados em vez de fazer o que chama que é hard-coded, ou seja, colocar toda essa informação ali no código, em algum dos arquivos do código, tudo dando para variável. E você acabou de ver como a gente pensou essa base de dados, ou seja, como a gente pensou esse armazenamento de informação. Nos próximos passos a gente vai ver como que a gente vai pensar a recuperação dessa informação para poder criar o caso específico, a informação que a gente vai precisar para o caso. E você vai ver que a gente sempre vai pegar essa informação no começo de um jogo e vai guardar ela em memória, porque aí vai fazer sentido guardar ela em memória porque ela não vai ser tanta informação assim, tá? Relativamente falando, né? Vão ser para 9 cidades, vai ser até um bandinho de informação, você vai ver, mas num total não vai ocupar tanta memória assim, tanto que eu andei testando no Raspberry Pi e com o jogo completo e com o sistema operacional eu estava gastando 230 megabytes de memória RAM e só o sistema operacional, e na hora que eu colocava o jogo ele ficava flutuando entre 230 e 240, ou seja, a gente está usando 20 megabytes de memória RAM com o jogo e com toda essa informação deixada na memória. Mas ele facilita porque primeiro a gente quer poder criar esse jogo aleatoriamente. Então a gente não tem roteiros específicos que ele pode ir buscar. Mas vamos supor que a gente guardar só o ID das cidades para ficar aí buscando a informação. A gente toda vez ia ter que ficar fazendo uma chamada para base de dados. E por mais que a gente, ser humano, não perceba a velocidade dessa chamada, ela é muito rápida. Ela é muito rápida se a gente faz uma, duas, algumas poucas. Agora, se o tempo todo a gente está fazendo uma chamada atrás da outra, começa a deixar o programa lento. Então a gente vai fazer isso. Você vai ver que a chamada para a base de dados vai ser só ali no começo, na hora de criar o caso. Naquela lógica de criar o caso, e depois na lógica de fluxo a gente vai estar trabalhando com informação que a gente já pegou da base de dados e já está em memória. Então agora, para quem quiser, próximo vídeo eu vou estar explicando como alterar a base de dados e como exportar o SQL e todos esses negócios. Se não te interessa mexer na base de dados, você quer usar aí a base que já está pronta minha, então vai para a lógica de jogo. Então vamos para a próxima aula?